a exposição do Evangelho de João. Já analisamos aqui o proto-evangelho no capítulo 1, vimos as bodas em Caná da Galiléia, capítulo 2, já vimos também um encontro inusitado, mas provocado por Jesus Cristo com aquele fariseu, e agora nós vamos ler o capítulo 4, que vai nos trazer mais um encontro, agora de Jesus Cristo com uma mulher samaritana. É um texto longo, eu vou precisar ler esse texto aqui hoje, na sua íntegra, e depois nós vamos dividindo, porque eu vou precisar de pelo menos uns 4 domingos para apresentar para os irmãos toda a beleza desse capítulo 4 do Evangelho de João. Então abra aí sua Bíblia no capítulo 4, os irmãos podem permanecer assentados, a nossa reverência será numa leitura atenta da Palavra de Deus, e eu vou tentar dinamizar aqui a leitura para que não fique cansativo para nós. Diz assim o texto: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e por volta do meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e lhe disse. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tenho balde e poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então lhe disse a mulher: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, e que eu estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado:
Um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, é um longo texto, eu não costumo ler texto tão longo assim, mas já que nós vamos ter aqui uma série de mensagens nesse capítulo 4, era importante que pelo menos na primeira leitura o fizéssemos em toda a sua perícope para entendermos o que está acontecendo aqui. Mas para essa noite eu gostaria que você se concentrasse nos 6 primeiros versos. Então, à medida que eu for compartilhando aqui a mensagem que o Senhor já nos entregou, mantenha a sua Bíblia e fixe o seu olhar do verso 1 ao versículo de número 6, que nós teremos algumas informações. Meus irmãos, há uma beleza nesse texto. E esses 2 capítulos que nós estamos analisando, o capítulo 3, que nós já vimos aqui, naquele encontro de Jesus Cristo com Nicodemos, e agora no capítulo 4, desse encontro entre Jesus e uma mulher samaritana, nós podemos tirar muitas lições para nossas vidas. E lá no capítulo 3 você deve se lembrar desse homem chamado Nicodemos. O texto havia nos dito que em primeiro lugar ele era homem, judeu, fariseu, mestre, membro do Sinédrio. Esse mesmo homem era um erudito, um homem poderoso, respeitado em Israel, um homem de uma posição totalmente ortodoxa e teologicamente preparado. Já no capítulo 4 nós vamos ver algo totalmente contrário. O texto nos diz que essa mulher é uma mulher samaritana, inculta, possuía uma vida totalmente imoral, não tinha nenhum tipo de influência entre aqueles a qual ela vivia. E o texto também nos informa que ela era totalmente desprezada pela sua sociedade. No entanto, meus irmãos, tem uma coisa comum entre essas 2 pessoas, entre o erudito e o maioral entre os judeus, e essa mulher que eu poderia dizer uma desqualificada e desconhecida na multidão. O que havia em que nós podemos dizer que une essas 2 pessoas? Ambos precisavam de Jesus Cristo. E quando nós olhamos o capítulo 3 e o capítulo 4, chegamos a uma conclusão, meus irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho, ele engloba ricos e pobres. O Evangelho, ele une homens e mulheres. No Evangelho, ele trabalha com jovens e idosos. Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas. Jesus, ele tem um poder para salvar qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar e em todas as épocas. E o texto nos diz que ele sai da Judeia e vai em direção à Galileia. Está aí no texto que nós acabamos de ler. E nessa jornada, traçada pelo Google Maps espiritual de Jesus Cristo, ele traçou uma província que ele deveria passar. Era a província de Samaria. Jesus não caiu ali por acaso. Jesus não desviou do seu caminho para passar nessa cidade. Jesus, ele foi àquele lugar porque havia uma missão dada pelo Pai para ele cumprir naquela região. Antes de propriamente entrar no texto, eu também preciso falar um pouquinho, rapidamente, sobre os samaritanos. Deixa eu contar uma história para vocês. Com a morte do rei Salomão, no ano de 931 a.C., Israel foi dividido em 2 reinos. Você se lembra disso? E das 12 tribos, 10 tribos seguiram a liderança cismática do Jeroboão I. E essas 10 tribos formou aquilo que nós conhecemos como Israel, ou Reino do Norte. Lembram da escola dominical? Vamos prosseguir. Esse reino durou aproximadamente 209 anos. Teve aproximadamente 19 reis em 8 diferentes dinastias. Foi um bom reinado. Até que um outro povo se levantou contra Israel. E quando esse povo se levantou contra Israel, o povo assírio obteve vitória sobre Israel e levou todo o povo de Israel, ou todo o reino do norte, para o cativeiro assírio. Lá no cativeiro, meus irmãos,
as mulheres israelitas que sobreviveram, elas se casaram com esses estrangeiros e eles começaram a povoar aquela terra. Após se casarem com esses estrangeiros, esse povo de Israel, agora em terra estrangeira, se tornou um povo híbrido e um povo também religiosamente sincrético. Passou-se 70 anos, os judeus voltaram para sua terra, voltaram para Jerusalém. E a ideia após esse retorno era reconstruir os muros, reedificar a cidade de Jerusalém. Os samaritanos procuraram os judeus naquele momento. Tentaram estabelecer uma aliança com esses judeus que retornaram. Mas os judeus o rejeitaram. E os judeus rejeitaram os samaritanos. Eu estou falando de 500 anos antes da chegada de Cristo. Os judeus rejeitaram os samaritanos por causa da sua apostasia religiosa. Os samaritanos, indignados, enciumados, fizeram tudo para atrapalhar a reconstrução do templo. Isso está descrito lá em Esdras, capítulo 3 e capítulo 4. E esse ódio dos samaritanos perdurou durante algum tempo. Você deve se lembrar de Neemias. Neemias também, após o exílio babilônico, ele agora é solto. Ele recebe ali uma sanção do rei. E ele volta também para Jerusalém com essa missão de reconstruir a cidade. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai se deparar com alguns opositores. Alguns homens que se levantaram para impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Sabem quem eram esses opositores? Esses mesmos, os samaritanos. Queridos irmãos, quando nós olhamos esse encontro de Jesus Cristo com essa mulher, o diálogo que ele vai estabelecer com essa mulher samaritana, não é apenas uma questão étnica, não é apenas uma questão do gênero feminino, não é apenas uma questão de uma pequena rixa entre povos antigos. Há mais de 500 anos havia uma grande e intensa luta, um grande ódio entre judeus e os samaritanos. Mas Jesus Cristo recebeu uma missão dada pelo Pai. Por isso que saindo da Judeia, indo pela Galileia, Jesus Cristo ele escolhe a província de Samaria para passar ali. E ele passa por essa cidade para ganhar uma pessoa. E essa pessoa que ele está desafiado a ganhar é essa mulher que nós acabamos de ler aqui na história. Uma outra coisa me chama a atenção nesse diálogo. Essa mulher era mal vista na sociedade. Jesus Cristo não inicia o diálogo acusando essa mulher. Jesus ele não estabelece um ponto de contato apontando para os pecados que ela havia realizado. Mas pelo contrário, Jesus, além de se comunicar com ela, Jesus vai pedir um favor a essa mulher. E após fazer isso, Jesus Cristo apresentou para ela os passos para o Evangelho. Eu quero dizer a você que deve ter sido uma grande dificuldade para os discípulos compreender o que estava acontecendo ali. Porque Jesus Cristo, para ganhar o coração dessa mulher, ele precisou superar vários preconceitos, ele precisou romper muitas barreiras. E é exatamente sobre isso, nessa primeira mensagem no capítulo 4, que eu quero conversar com você. Os passos do Evangelho. Jesus ele continua convidando homens e mulheres para nós ensinarmos as pessoas, como Nicodemos, como essa mulher, a eles darem os primeiros passos no Evangelho. Mas para fazermos isso, meus irmãos, nós precisamos romper algumas barreiras. Para fazermos isso, nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Para realizarmos essa missão que o Senhor nos dá, nós precisamos derrubar o nosso ego. E se você olhar aí no versículo de número 5, a primeira barreira que Jesus Cristo encontrou foi a barreira cultural. Você deve ter percebido o nome de uma pequena cidade na província de Samaria, a cidade de Sicar. Sabe o que significa Sicar? Sicar é a cidade dos bêbados. E Jesus mandou que Jesus mandou que os discípulos fossem até essa cidade para comprar comida. Queridos irmãos, os judeus nessa época, eles consideravam a comida dos samaritanos uma comida nojenta, uma comida impura. E Jesus Cristo manda os seus discípulos buscar comida nessa cidade. Não era fácil andar com Jesus Cristo naqueles dias. A todo momento, Jesus Cristo surpreendia aqueles homens com informações que eram totalmente contrárias a tudo aquilo que eles já haviam aprendido desde o berço.
aquilo que os pais, os avós, os bisavós haviam ensinado. 500 anos de rivalidade, 500 anos de ódio, 500 anos considerando uma comida de Samaria impura, inapropriada, nojenta. E a primeira palavra que Jesus Cristo traz a eles é o seguinte: vá buscar comida para nós. Além dessa barreira havia outras, meus irmãos. Um rabino, por exemplo, não apenas naqueles dias, mas até nos dias atuais, não poderia ser visto conversando com uma mulher em público. E Jesus Cristo, ele não apenas conversou com a mulher, mas Jesus Cristo também pediu um favor a ela. Essa mulher estava vivendo em desacordo com a lei judaica. O texto diz que essa mulher já havia tido 5 maridos, e agora aquele que estava vivendo com ela não era o seu marido, era um amante. Essa mulher era um escândalo diante daquela sociedade judaica. Era uma mulher desprezada, era uma mulher odiada. E Jesus Cristo, quando estabelece o diálogo com ela, ele valoriza essa mulher num status elevado que aquela sociedade nunca poderia colocá-la. Esse é o grande desafio, meus irmãos, das nossas barreiras culturais. Valorizar as pessoas. E eu tenho observado na sociedade em que pets são valorizados, em que objetos têm grande importância. Tenho observado também dentro do evangelicalismo brasileiro, em que as pessoas dão tanto valor ao templo, aos bancos e às coisas, e as pessoas são deixadas de lado. Não valorizamos as pessoas. E se você perceber, desculpe generalizar sabendo que existem muitas exceções, mas o que nós mais observamos comumente em nossos dias são as pessoas sendo usadas enquanto os bens são apreciados por muitas pessoas. Queridos irmãos, quando nós olhamos esse texto, mais uma vez nós vamos perceber o valor que Jesus Cristo dá à vida. Jesus Cristo não estava preocupado se as pessoas iam olhar para ele com um olhar atravessado. Jesus Cristo não ficava preocupado se ele iria quebrar um paradigma histórico. A maior premissa de Cristo era dar valor à vida. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, para os nossos costumes, para as nossas relações, às vezes até dentro da igreja, infelizmente, as pessoas elas não têm mais valor para nós. E quando nós nos cansamos das pessoas que estão à nossa volta, nós as descartamos como se elas fossem roupas usadas que deveriam ser descartadas do nosso guarda-roupa da maneira mais rápida possível. Jesus ele rompe com essa prática pecaminosa. E Jesus nesse texto ele nos convida também a fazermos isso. E quando eu lia esse texto no decorrer dessa semana, entre algumas ministrações que nós ouviremos aqui à luz desse texto, olhando para esses versos eu pensava sobre isso. Como nós estamos nos relacionando uns com os outros? E a maioria das reclamações que nós recebemos como pastores tange a relação interpessoal. E às vezes quando nós olhamos até o crente no ambiente de trabalho, o crente como patrão é o pior patrão. Trata o empregado como a sola do seu sapato. Às vezes do crente que tem um cargo de gerência, trata os seus subordinados de maneira totalmente inadequada. O crente que é um militar de alta patente, trata também os seus subordinados como se eles fossem os seus escravos. E às vezes percebemos nessa relação que é uma relação simplesmente de uso. E nós só andamos e cuidamos das pessoas quando elas têm valor para nós. Mas quando elas não têm mais valor para nós, nós as usamos e nós as descartamos. Essa mulher ela havia sido usada por 5 homens no texto. Essa mulher já estava numa nova relação e mais uma vez estava sendo usada por um outro homem, porque ele também não era o seu marido. Jesus era diferente de todos aqueles homens que essa mulher havia conhecido. Jesus estava pronto para quebrar uma barreira cultural. Jesus não olhou para aquela mulher como um pedaço de carne. Jesus não olhou para aquela mulher com o desejo de se relacionar com ela, conforme muitos homens já haviam feito. Jesus olhou para aquela mulher com o desejo de transformar a sua vida e a sua realidade através do Evangelho. Queridos irmãos, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus é o rabino e mestre por excelência.
Jesus é aquele que ensinava a lei de uma maneira tão especial que nenhum fariseu e escriba conseguia fazer nos seus dias. Jesus, ele arrastava milhares e milhões de pessoas por todos os lugares que ele passava. E esse mesmo Jesus Cristo, se deparando com essa mulher samaritana, ele conversa com ela, ele pede um favor. Eu vou mais uma vez explicar isso para você entender o que estava acontecendo. Havia uma sanção tão dura naqueles dias para homens que falavam com mulheres, que um rabino, nos dias de Cristo, nos dias dessa mulher samaritana, um rabino não poderia nem mesmo falar com a sua própria esposa em público. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus conversa com essa mulher, Jesus valoriza ela, Jesus respeitou ela, mesmo sabendo que a quebra dessa barreira cultural colocaria a sua reputação em xeque. Hoje nós observamos um valor totalmente distorcido na nossa sociedade. Mulheres que querem ser empoderadas, mulheres que querem ser valorizadas por um salário alto, por isso e por aquilo. Não existe ninguém que tenha valorizado mais as mulheres do que Jesus Cristo. Porque para Jesus Cristo não importava se fosse homem ou mulher, se fosse judeu ou gentio, se fosse rei ou escravo. Para Jesus Cristo o que importava era a vida. Essa é a primeira barreira que nós precisamos quebrar para encontrar as pessoas. Não importa quem ela seja, não importa como ela entre neste lugar, a igreja precisa valorizar a vida. Mas em segundo lugar, avançando aí para o versículo de número 8, nós vamos perceber também uma barreira racial. O povo samaritano era uma espécie de um povo misto, era meio judeu e meio gentio. Durante todos aqueles anos em que eles ficaram oprimidos lá no cativeiro assírio, lá no cativeiro babilônico, os judeus eles foram perdendo a sua identidade. E nos dias agora de Jesus Cristo, essa rivalidade entre judeus e samaritanos era uma rivalidade extrema, e eu volto a dizer, perdurava há mais de 500 anos. Um samaritano era visto por qualquer judeu como o combustível que alimentava o fogo do inferno. Era assim como eles eram vistos. Eles não se davam, eles não bebiam no mesmo vaso. Se de repente um samaritano estivesse vindo ao encontro do judeu, o judeu atravessava a rua. E o texto nos diz que Jesus Cristo conversou com essa mulher e lhe pediu um favor. Jesus Cristo nesse momento estava rompendo com o nacionalismo judeu em prol do Evangelho. Jesus estava rompendo também aqui uma barreira religiosa, porque o maior problema nos samaritanos não era o fato de ser um povo misto, não era o fato de simplesmente ter sido um povo que viveu durante muito tempo fora dos muros de Israel. Esse não era o maior problema. O problema dos samaritanos é que eles haviam perdido a sua identidade doutrinária. Eles não estavam preservando e mantendo a fé judaica intacta. Eles diziam que o Monte Gerazim era o lugar do verdadeiro templo e da verdadeira adoração. Os samaritanos haviam rasgado o papiro do Antigo Testamento. Os samaritanos eles só valorizaram o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Todo o restante dos ensinos dos profetas, todo o ensino na lei, ou melhor, nos livros sapienciais, foram deixados de lado pelos samaritanos. E os judeus que eram defensores da palavra, eles o rejeitavam exatamente por esse motivo. Os samaritanos se tornaram um povo de uma religião sincrética, de uma religião misturada, de uma religião herética. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Jesus Cristo ele entra nesse contexto, rompendo com tudo isso. E hoje nós não conseguimos lidar com os nossos irmãos porque tem uma opinião política diferente da nossa, porque torce para um time de futebol que tem um escudo diferente do seu. Jesus Cristo rompeu com todas essas barreiras, meus irmãos. E curiosamente o que me chama a atenção é que às vezes nós não queremos estar unidos com alguns irmãos por diferenças que são sociais, culturais, mas nós queremos nos unir a irmãos que creem na palavra de Deus de uma maneira totalmente diferente da qual nós deveríamos crer. Quantos são as lideranças evangélicas que por aí estão envolvidos com práticas de um diálogo interreligioso?
dando as mãos a todo mundo, a judeus, a babalorixás, a isso, a aquilo, e dizendo por aí o que importa é estarem debaixo do mesmo guarda-chuva. Quantos crentes estão transformando o evangelho numa colcha de retalhos e nós ficamos aplaudindo essas coisas? Quando olhamos aqui o contexto, meus irmãos, é muito pior do que isso. Mas Jesus Cristo rompeu com todas essas coisas. O ódio pelos samaritanos, volto a dizer para você entender isso, não era por ser um povo misto, não era por ter uma filosofia de vida diferente, não era por crer num governante diferente a qual o povo judaico acreditava, mas o ódio que os judeus tinham dos samaritanos era por causa da prática religiosa apóstata. Os judeus não toleravam isso. No entanto, Jesus enfrentou essa barreira. No entanto, Jesus ele transpôs esse obstáculo. Queridos irmãos, Jesus ele vai utilizar uma conversa com essa mulher. Jesus ele vai se utilizar de um argumento de pedir um favor a ela, para derrubar todo esse cenário religioso que estava como pano de fundo na história de uma mulher que precisava de libertação. Assim como Nicodemos, doutor da lei, conhecedor das Escrituras, importante entre os judeus, precisava de Cristo, agora também essa mulher, inculta, volto a dizer, desprezada, desfavorecida, esquecida, mal falada. Jesus Cristo, ele tem o poder para libertar aqueles que vão ao seu encontro e reconhecem as suas mazelas. E quando os desejosos na alma procuram Jesus Cristo ele quebra todos os obstáculos, os culturais. Jesus ele vence todas as barreiras da religião e Jesus ele triunfa sobre todos os preconceitos morais para transformar o coração daquele que precisa. É esse diálogo que João está trazendo para nós no capítulo 4. E nós vamos caminhar aqui em alguns domingos e você vai perceber a beleza desse texto, meus irmãos. Quantas lições podemos tirar daqui? Às vezes a pessoa que nós precisamos orientar a dar os passos no Evangelho está pertinho de você. Talvez esteja até mesmo dentro da sua casa. Mas o problema é que há uma barreira que separa você dessa pessoa. Há uma dificuldade grande de você anunciar o reino de Deus para ela. Mas esse obstáculo precisa ser vencido. E eu já quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo o seguinte: se você acha que esse muro que está entre você e essa pessoa que você precisa pregar o Evangelho é um muro alto demais, talvez você ainda não entendeu o que estava acontecendo aqui. O muro da separação dos judeus e dos samaritanos era um muro enorme. Era muito mais extenso do que a muralha da China. Muito mais complexo do que o muro de Berlim. Porque essa muralha não era de extensão territorial. Mas essa muralha era uma muralha dentro do coração. Talvez nós precisamos quebrar algumas muralhas que ainda existam dentro dos nossos corações. E essa pessoa difícil que você conhece, esse parente que você tem que te incomoda por demais, essa pessoa que você não quer nem ouvir falar porque as suas entranhas já se estremecem, é esse samaritano que Jesus está convidando você para alcançar. Quando olhamos aqui para o texto, a hostilidade entre esses dois povos estava à flor da pele. Hoje a gente fala muito de intolerância, né? Nós não sabemos nada de intolerância quando olhamos para os judeus e os samaritanos. A intolerância aqui era gritante, meus irmãos. E por trás da história dessa mulher que estava pedindo água, ou melhor, que recebe o pedido de Jesus Cristo para beber água, por trás dessa história havia um contexto de anos de dor, de anos de revolta. E Jesus Cristo mostrou para aquela mulher que a água que ela precisava não era a água daquele poço, mas era a água da vida. Por isso que você precisa derrubar esse muro que está no seu coração para anunciar o Evangelho para aquele que precisa perto de você. Talvez nesse momento você esteja pensando: pastor, mas eu já fiz de tudo. Eu já não aguento mais falar para ele. Eu já não aguento mais falar com ela.
Eu entendo você, porque às vezes eu também me vejo assim. E não pense que o pastor é diferente de vocês. Tem pessoas que às vezes eu olho para o Senhor e digo: Jesus, eu não tenho mais o que fazer, eu não sou o Espírito Santo. E dá vontade de fazer como Paulo, entregar para Satanás. Mas não é isso que Jesus Cristo nos ensina nesse texto, meus irmãos. Jesus, ele nos ensina que essa água que ele oferece não é uma água comum. Não vem de um poço construído por mãos humanas. A água que Jesus oferece é a água da vida. E você já sabe disso, eu sei disso. É por esse motivo que nós não podemos desistir. É exatamente por esse motivo que nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer: anunciar o reino para as pessoas, ajudar as pessoas a dar os passos no Evangelho. Precisaremos quebrar algumas barreiras, sim, dentro dos nossos corações. Mas é importante fazermos isso porque, ao quebrarmos essa barreira, quem sabe essa pessoa, assim como essa mulher aqui, samaritana, é uma pessoa de vida vazia, de vida infeliz, uma pessoa ainda prisioneira nos seus pecados. Não podemos mais sermos tolos em que gastamos mais tempo acusando e apontando para pessoas. Jesus tinha tudo para fazer isso, mas ele não o fez. Ele não apontou para os pecados daquela mulher. Ele não acusou as transgressões que ela estava cometendo. Mas Jesus ganhou a atenção daquela mulher. Você já pensou pelo motivo do qual você não esteja sendo ouvido por alguém? Será que você está gastando mais tempo acusando do que ganhando atenção? Será que você está gastando mais tempo apontando os pecados ao invés de estabelecer uma estratégia para ter um bom diálogo? Faça isso. Não acuse, ganhe atenção. Não aponte pecados, crie diálogo. E ao fazermos isso, eu não tenho a menor dúvida, Jesus Cristo, ele usará você. Jesus Cristo, ele usará a mim para levarmos essas pessoas aos passos do Evangelho. Você consegue compreender isso? Vamos nos colocar de pé, então vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós nos debruçamos na Tua santa palavra, que nos apresenta, Pai querido, um diálogo entre Jesus Cristo e essa mulher samaritana. Isso nos mostra, Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio verdadeiramente para buscar aquele que estava perdido. Há muitos crentes que querem anunciar o Evangelho para aqueles que são mais bonitos, para aqueles que têm mais posses, para aqueles que têm um perfume que nos agrade. Mas o Teu Evangelho nos mostra que Jesus Cristo veio tanto para Nicodemos, um homem importante nos seus dias, como também veio para essa mulher samaritana, desprezada e odiada por muitos. Nós também éramos assim, ó Pai. Outrora andávamos perdidos nesse mundo. Outrora vivíamos segundo, ó Deus, os pecados que o nosso coração nos conduzia a experimentar e a viver. Mas o Senhor olhou com um olhar de misericórdia para cada um de nós. O Senhor fez que o Evangelho penetrasse através dos nossos ouvidos. E uma vez que essa verdade foi realidade para nós, ó Pai, nós nos rendemos aos Teus pés e tivemos a nossa vida transformada pelo poder do Evangelho. No entanto, ó Pai, ainda há homens e mulheres que carecem do Senhor. Homens e mulheres que precisam ouvir a Tua palavra. Homens e mulheres que precisam desse investimento que o Senhor fez em nós, ó Pai. Imagine se o Senhor desistisse de nós na primeira recusa que apresentamos ao Senhor. Imagine se o Senhor desistisse de nós no momento em que a incredulidade bateu no nosso coração, dizendo para nós que Jesus Cristo não é o Salvador. Mas o Senhor continuou apresentando a Tua palavra. O Senhor continuou enviando homens e mulheres para andar conosco, para apresentar o Evangelho, para nos conduzir nesses passos rumo à glória celestial. E aqui nós estamos, ó Pai. Mas entendemos que há um desafio, um compromisso, ó Deus, para cada um de nós. Mas sabemos, ó Pai, que nesse compromisso é necessário romper algumas barreiras. É necessário vencer alguns obstáculos.
É necessário deixar de lado algumas desavenças. Talvez a nossa desavença não seja tão longa, Pai querido, como aconteceu entre os samaritanos e os judeus. Talvez ela seja bem menor, mas ela já tem gerado, ó Pai, uma raiz de amargura tão profunda em nossos corações, que um grande muro se levantou entre nós e essas pessoas. Não permita que esse obstáculo nos impeça de anunciar a Tua palavra. Não permita, Pai querido, que esse obstáculo em nossos corações venha desfazer, ó Deus, a Tua graça e a manifestação do Teu amor que precisa ser exalado por nós. Não permita, Pai querido, que homens e mulheres sejam incrédulos a Ti, através do nosso compromisso que não tem sido exercido da maneira a qual o Senhor nos chamou a viver. Usa a Tua igreja, Pai querido. Use cada um de nós. Sabemos que nós não temos o poder para transformar a vida de ninguém, somente o Espírito Santo pode fazê-lo. Mas o Senhor sempre utilizou de recursos humanos. O Senhor sempre levantou homens para proclamar a Tua palavra. O Senhor sempre levantou os Teus filhos, ó Pai, para testemunhar aquilo que o Senhor deseja fazer na sociedade e na vida do homem moribundo. Usa-nos também, Senhor Deus. E que possamos, ó Pai, através da reflexão, ó Deus, do capítulo 4 no Teu Evangelho de João, entender esse diálogo tão lindo que o Senhor estabeleceu com essa pecadora. O mesmo diálogo que o Senhor já estabeleceu e continua a estabelecer conosco. Não somos diferentes dela, ó Pai. Não somos melhores do que ela. E tudo aquilo que temos recebido do Senhor, o recebemos através da Tua misericórdia, que a Tua palavra nos diz que se renova sobre nós a cada manhã. Nos lembre disso, Pai querido, para que possamos sair às ruas para anunciar o Evangelho. Mas antes de sair às ruas, ó Pai, que possamos olhar à nossa volta, que possamos olhar dentro das nossas casas, que possamos olhar nas nossas relações próximas, e entendendo que ainda há pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja. Use a nós, ó Pai. E assim nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém, ó Deus. Queridos irmãos,